13 cartas de Paulo, incluindo Gálatas, você vai ver que Paulo sempre começa cumprimentando a igreja. É por isso que depois de algum tempo meditando, eu desconsiderei que Paulo escreveu a epístola aos Hebreus. Até um tempo atrás, irmãos, eu acreditava que era Paulo, mas hoje eu não acredito mais que foi Paulo que escreveu, não. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que Gálatas vai dizer isso. E nessa carta que ele escreveu, ele está indo além. Ele vai além das outras cumprimentações que ele faz nas suas outras cartas. Então, em todas as 13 cartas, ele disse, em todas as 12, melhor dizendo, ele disse assim, ó: gente, a paz do Senhor, se fosse hoje, a paz do Senhor para todos. Mas em Gálatas, na 13ª carta que eu estou pregando aqui, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, e nem da parte de homens algum, mas por Deus Pai. O que ele estava querendo dizer para nós aqui nessa referência? Ele está indo mais além. Ele está indo muito mais além do que nas referências que ele fez nas suas outras. Por quê? Estava colocando em xeque o apostolado de Paulo. Estava colocando em xeque, ou seja, estava dizendo: Paulo não é bem apóstolo. E se os irmãos entenderem, só para aqui é uma guisa de introdução para os irmãos, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 desta carta é chamado de biográfica. Paulo está falando dele, e Paulo também vai mostrar no capítulo 1 e versículo de número 6 que ali existe uma questão extraordinária sobre pregar a palavra do Senhor. E ele diz: estou espantado, estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo. Aí ele usa uma palavra para outro evangelho, mas ele corrige, se bem que não é outro evangelho, não é outro. Ele está dizendo: vocês estão distorcendo, vocês estão indo para um caminho que não tem nada a ver com o evangelho. A palavra outro aqui não é outro igual, mas é outro totalmente diferente. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Já foi dito aqui que nós precisamos declarar a palavra de Deus. Isso é fato, é verdade. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. E qual é? Nós temos que declarar a palavra de Deus, o evangelho, e não, irmãos, ir por conversa, e não ir por disse-me-disse, e não ir por ventos de doutrinas que aparecem hoje aí, que são tantas coisas que a gente coloca no filtro, coloca aqui, fazendo um exame com a palavra de Deus, e você vê que está longe. Inventa uma coisa, coloca sal, coloca pimenta, coloca flor, coloca água, coloca não sei o que. Não, irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é melhor. Fala assim pro teu irmão: a palavra de Deus é melhor. A palavra de Deus é melhor. Por quê, irmãos? Porque a palavra do pregador falha. A palavra, irmãos, do ser humano falha. A minha promessa que eu faço, pode ser que eu falhe, que eu erre, mas a palavra de Deus não. Ela não cai por terra. Então vamos ficar com a palavra de Deus. Quem pode glorificar a Jesus nessa noite? Diga glória a Deus, a Ele, porque Ele é bom. E aí Paulo acrescenta, ele diz assim mais: olha, se alguém vir pregar outro evangelho, vamos mais longe, se um anjo de Deus, olha só, se um anjo do céu vir aqui na terra e pregar outra coisa que eu já tenho anunciado para você, é maldito, não vem de Deus. Vou falar de novo. Aí você diz: olha, mas Paulo pegou pesado. Só você ler o capítulo 1. Paulo está falando de anjo. Se o anjo vir, anjo, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, que até Satanás, quando quer, lá em Hebreus, se transfigura em anjo de luz. Então, quando o diabo quer, irmãos, ele engana meio mundo aí. Ele engana, irmãos, aparecendo não sei quem. Ó, eu vi uma senhora, eu vi não sei o que, eu vi não sei o que. Ele vai enganando, as pessoas vai crendo nisso, vai crendo, e vai se aprofundando. Aí, se você ler Coríntios, capítulo de número 8, você vai ver que existem comidas que são sacrificadas a ídolos. Você vai ver no capítulo 10 que a pessoa que se prostra diante disso, sem querer ofender ninguém, mas desculpe-me quem pensa diferente de mim, eu não quero ofender ninguém, mas a Bíblia diz, não sou eu, Bíblia católica, Bíblia nossa, fala a mesma coisa, não muda nada. Está lá no capítulo 10, que a pessoa come, toma café na mesa, bebe o cálice de quem? Dos demônios. É o que a Bíblia diz. Então, irmãos, eu chamo a sua atenção para uma responsabilidade aqui
nessa noite. Nós não podemos dar ouvido, irmãos, para qualquer outra coisa que estão falando e inventando por aí. Vamos ficar com o Evangelho de Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? E sem falar do capítulo 3 e 4, pulando 5 e 6, é chamada de prática. É chamada de prática, porque Paulo aqui está praticando o que ele vai ensinar no capítulo 3 e no capítulo de número 4. É por isso que no capítulo 3 e 4 é chamado de doutrinária. Olha só, no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo está falando da biografia. No capítulo 3 e capítulo 4, Paulo está falando da doutrina. E no capítulo 5 e 6, ele está aplicando a doutrina. Como já foi dito, ele está declarando a doutrina para que eu e você praticamos a palavra de Deus. Quem está entendendo a mensagem aqui? Então, irmãos, aí ele chega no capítulo 4, e você conhece vários textos, como já foi dito. Jesus, os discípulos queriam impedir as crianças de chegar a Jesus. Não deixe que elas venham, porque dos tais é o reino dos céus. Você vai ver várias passagens na Bíblia falando sobre a questão do menino, da criança, da menina, quando é ainda bebezinho. Você vai ver várias e várias vezes. Por exemplo, se você ler lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, 31:12, a Bíblia diz assim, ó: reunirei o povo, homens, mulheres e crianças, e até os estrangeiros que vocês acharem em vossas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado, olha só, o cuidado de observar todas as palavras desta lei. O que Moisés está nos ensinando aqui? Ensinando que a palavra e a observação da palavra de Deus é muito importante.